Pessoal, primeiramente é um prazer enorme falar com vocês aqui da Fenaló. É um evento que eu adoro, indico, falo para todo mundo participar. É um evento que é divisor de águas, eu diria, aí na vida dos jurídicos, né, dos escritórios. Meu nome é Yara Lisboa, eu sou coordenadora jurídica aqui na Solar Coca-Cola. A Solar é uma engarrafadora do sistema Coca-Cola, né? Nós atuamos aí em 70% do território nacional, somos a segunda engarrafadora no Brasil e a 13ª no mundo. Enfim, isso é um pouquinho de mim e vai ser um prazer falar com vocês aí um pouco sobre legal design. Aqui eu vou ser até um pouco clichê, né? O que a gente tem buscado bastante é sair daquele encastelamento do jurídico, né? Do advogado que falava sempre com muita formalidade e que nem sempre ou quase nunca conseguia alcançar o público-alvo, né? Quem efetivamente precisava ouvir aquela informação. Então eu diria que quando a gente fala em elementos centrados no usuário, a gente fala especificamente de experiências que gerem leituras claras e funcionais, né? Eu preciso falar sempre inicialmente em linguagem simples, né? E aqui a gente vai do básico mesmo. Substituir as palavras que podem gerar qualquer tipo de dificuldade, imaginando aí um público-alvo bem diverso, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente fala em departamento jurídico, né? Departamento jurídico dentro de empresa, a gente tem que entender que estamos lidando aquele mesmo e-mail, ele vai ser lido pelo CEO da companhia ou por alguém da operação que eventualmente não tem alguma familiaridade mais específica com aquele tema, ou com aquele assunto, ou com aquele juridiquês. Então, a ideia é, muito claramente, falar em documentos que gerem uma experiência de leitura clara, né, e funcional. Então, traria aí alguns elementos que a gente pode desenvolver, né, já trazendo esses elementos. Primeiro, de novo, sendo aqui repetitiva, a linguagem simples, né? E aí, basicamente, substituir adimplemento por pagamento, resilição por encerramento. São substituições simples de palavras que, para a gente que habitualmente está falando de contrato, está falando de ação judicial, pode parecer muito familiar. Mas para quem está lendo, nem sempre vai ser, né? Então, se a ideia é a gente gerar ali um elemento de design que importe para o meu usuário final, para o meu leitor final, a gente tem que partir daí. Um segundo elemento que a gente pode falar também, assim, que é muito importante nesse movimento, é o que a gente chama de hierarquia visual, né? Então, eu preciso fazer com que aquele leitor ele tenha interesse em continuar aquela leitura. Então, como é que eu faço para que eu crie uma hierarquia visual, eu crie um plano de comunicação que seja interessante visualmente, que me leve para aquela informação que é específica. Então, eu vou fazer destaques dentro do meu texto, né? Eu vou, às vezes, colocar ou ajustar o texto mais para a direita ou mais com um destaque maior para que aquela parte do meu texto seja vista com mais facilidade, que é exatamente aquilo que eu quero transmitir. Eu vou fazer pequenos bullets, né? Informações ali mais claras, específicas dentro da minha comunicação, do meu material, do meu documento. Então, isso é o que a gente chama ali de hierarquia visual, né? Um terceiro ponto é fazer uma estrutura de fato voltada para a jornada do usuário. Algumas perguntas podem ser feitas aqui, né? Quem vai ler esse documento? Qual é a dúvida que ele quer sanar? Qual é a informação efetivamente que ele vai querer obter dentro desse documento? E a partir daí, a gente organizar as informações dentro do documento, né? Como é que eu vou conseguir me comunicar com aquele público-alvo que efetivamente vai ser o leitor do documento, né? O meu destinatário final. E aí, por último e não menos importante, a gente fala dos recursos visuais, né? Que aí nessa toada de legal design a gente fala muito sobre isso. Muita gente, inclusive, confunde, né, visual law especificamente com elemento visual. E não é só isso. O elemento visual ele é uma parte importante, mas apenas uma parte desse processo de transformação de documentos, né, em documentos mais acessíveis, mais claros, né, e mais voltados, de fato, para o meu usuário final. Mas aí, a partir daí, eu tenho uso de ícones, de documentos, de figuras, né, que vão me ajudar ali naquela parte de hierarquia visual, onde eu trago uma figura que me leva para uma informação e que me transmite mais facilmente, é uma linguagem mais universal, então ela transmite mais facilmente a informação que o documento quer passar.
hoje em dia é o que a gente não falta, né? A gente tem, principalmente com o desenvolvimento de IA generativa, a gente tem hoje na palma da mão muito material para conseguir construir de forma muito fácil o próprio ChatGPT. Se você conseguir dar para ele o prompt correto, ele te dá hoje, ele consegue te ajudar tranquilamente na produção desse tipo de material, né? Se você conseguir dar para ele, então, o direcional sobre que tipo de linguagem você quer usar, quais são os elementos gráficos que você quer usar, enfim, ele consegue te ajudar com isso. Então tá tudo muito na palma da mão, né? Mas sendo muito mais objetivo e até trazendo um pouco de coisas mais simples, eu acho que o Canva é um excelente recurso prático para a gente fazer, conseguir construir materiais utilizando Legal Design, Visual Law. O Figma, né, também é bem interessante, ele vai te dar protótipos ali mais interativos. O Miro, eu diria que também é um ideal para elaboração de fluxogramas, né? E para trabalhar especificamente linguagem, aí a gente vai ter alguns outros recursos também. A gente vai ter o Henny, o app e o Grammarly, né? Ali a gente já consegue te ajudar mais na parte de linguagem, né? Mas eu acho que para além disso, né? Eu tô falando, tentei passar aqui alguns elementos que são podem ser de utilização comum de todos, mas o que eu digo muito é que o importante é que você comece a fazer esse tipo de projeto, seja num pequeno escritório ou numa grande empresa, né? A gente os recursos, eles são muito mais humanos, eu diria, do que tecnológicos. É muito mais importante que a inovação esteja na forma de fazer do que efetivamente no recurso ou na tecnologia que você vai usar. Eu acho que o que não falta é recurso e ferramenta para a gente conseguir começar a entender um pouco mais e desenvolver essa habilidade dentro do nosso ambiente de trabalho, seja empresa, seja escritório.